Existe uma pequena cidade no interior do Mato Grosso onde eu já vi acontecer as maiores barbaridades da engenharia que eu já vi até hoje. O caso que eu vou te contar foi um dos que mais me chamou a atenção. Imagine o seguinte: você é o dono de um hotel renomado em uma pequena cidade no interior do Mato Grosso. Você, como um bom empresário, quer trazer mais conforto para seus hóspedes. E assim você decide investir cerca de R$ 90 mil para trocar todas as televisões dos 50 quartos do seu hotel. Tudo novinho. Porém, alguns dias depois da instalação, todas as 50 televisões queimam ao mesmo tempo. De um dia para o outro, R$ 90 mil viram lixo eletrônico. E o pior de tudo, isso não foi azar, foi economia burra na engenharia. Neste vídeo eu vou te mostrar os bastidores dessa investigação e o erro grotesco que causou um prejuízo de R$ 90 mil. Você vai entender qual a lógica dos cálculos do gerenciamento de risco, por que um projeto de SPDA sem o gerenciamento de risco não serve para nada, o erro fatal de não interligar a malha de aterramento e uma lição muito importante para a sua carreira: como dizer não para o cliente que pede um projeto baratinho. Fica comigo até o final para acompanhar mais esse caso real de engenharia. Quando todas as televisões de um prédio queimam ao mesmo tempo, não é coincidência. Equipamentos não falham de forma isolada. Eles são vítimas do ambiente elétrico. E é exatamente aqui que entra a engenharia de verdade. Fui chamado para analisar o caso e a minha primeira providência não foi olhar as TVs, mas sim a instalação elétrica do hotel. O quadro geral até tinha DPS, mas o sistema de aterramento deixava muito a desejar. Aqui vocês podem ver o projeto do aterramento existente do hotel. O que mais chama a atenção é que existem várias malhas de aterramento que não estão interligadas entre si. A NBR 5419 estabelece que deve haver a equipotencialização de todos os sistemas, ou seja, toda a malha de aterramento deve estar interligada para garantir a eficiência do escoamento das correntes de surto. Quando você tem um aterramento isolado, você acaba criando uma diferença de potencial de uma malha para outra. Isso faz com que o sistema não seja suficiente para proteger a edificação. Isso gera falhas na dissipação da energia. Como a edificação não tinha um aterramento eficiente para escoar e desviar a energia de um surto de tensão que possivelmente veio de uma descarga atmosférica ou de uma sobretensão na rede, essa energia excedente procurou o caminho mais fácil e foi direto para os eletrodomésticos dos quartos, causando perda total. Para realizar uma análise mais precisa sobre esse caso, eu pedi ao proprietário o gerenciamento de risco do hotel, para que eu pudesse analisar o projeto de SPDA com uma maior precisão. E aqui estava o primeiro erro absurdo desse projeto. O projetista fez o SPDA sem o gerenciamento de risco. Sem esse cálculo, o projeto não tem objetivo nenhum. É apenas um monte de cabo e captor distribuído ao acaso. Claramente, esse projeto não foi feito por um profissional qualificado. O cidadão colocou apenas 2 captores Franklin para proteger uma área de mais de 4.200 metros quadrados, ou seja, a maior parte do hotel estava totalmente desprotegida. Mas o que me chamou a atenção foi o sistema de aterramento. O projetista considerou 3 hastes de aterramento para cada descida de forma isolada. E conversando com o dono do hotel, eu matei a charada na hora. Ele confessou que na época pediu para o projetista antigo economizar no material, querendo o projeto mais barato possível. E o projetista, talvez por inexperiência ou talvez por medo de perder o cliente, ele simplesmente abaixou a cabeça e atendeu ao pedido do proprietário. O resultado, R$ 90 mil de prejuízo. Por incrível que pareça, o dono do hotel ainda não tinha aprendido a lição, porque ele estava tentando me pedir a mesma coisa, uma execução mais barata possível. E é aqui que eu preciso dar um recado para você, profissional da área. Quando o cliente te pede a solução mais barata e fora da norma, você precisa saber dizer não. Por mais que ele implore, faça o correto. Sabe por quê? Se o hotel pegar fogo ou alguém morrer, o juiz não vai aceitar a desculpa de que o cliente pediu para fazer o projeto desse jeito. O responsável técnico é você.
É o seu CREA que está na reta e cabe a você ser imparcial nas suas decisões técnicas. Muitas vezes o cliente nem sabe o que ele precisa. Uma vez eu fui a uma indústria porque o cliente queria medir a resistência da malha de aterramento, a pedido do Corpo de Bombeiros. Então, eu juntei todos os meus equipamentos e fui fazer a visita para realizar essa medição. Mas quando eu cheguei no local, eu pedi para ver o laudo do Corpo de Bombeiros. No laudo, os bombeiros não pediram a medição da resistência da malha. Eles queriam um laudo de equipotencialização das máquinas, ou seja, o cliente é leigo, quem tem que guiar a solução através da norma é você. Voltando para o caso do hotel, eu fiz questão de deixar bem claro para o dono que tentar economizar novamente não resolveria o problema e a instalação dele continuaria correndo riscos, e expliquei como faríamos do jeito certo. O primeiro passo foi fazer o gerenciamento de risco. Para quem não sabe, é um cálculo que avalia a probabilidade de um raio atingir a edificação, considerando a altura da edificação, a vizinhança, a densidade de descargas da região e o número de pessoas na edificação. Além de calcular a chance de um raio cair na edificação, ele avalia os tipos de perdas envolvidas dessa edificação. Os 4 tipos de perdas são risco de perda de vida humana. Essa perda está relacionada com todas as edificações, pois todas as edificações, em um momento ou outro, vão abrigar pessoas e cabe ao gerenciamento de risco avaliar se o tipo de risco de perda é alto, intermediário ou baixo. O segundo tipo de perda é a perda de serviço ao público. Essa perda envolve apenas edificações que prestam um serviço para a sociedade, como elevatórias de esgoto, estação de tratamento de água ou alguma edificação relacionada com telefonia. O terceiro tipo é a perda de patrimônio cultural. As edificações que estão relacionadas a essas perdas são museus ou monumentos históricos importantes para a cultura do nosso país. E a quarta e última perda é a perda econômica. Esse tipo de perda parece estar relacionado a qualquer tipo de unidade, porém, ela só deve ser relacionada caso a perda supere a casa dos milhões. Por exemplo, se um raio cair em uma edificação e parar o funcionamento do sistema elétrico, essa ocasião vai custar uma perda de mais de R$1 milhão? Se a resposta for sim, você pode considerar esse tipo de perda no seu gerenciamento de risco. O tipo de perda econômica é muito comum em grandes indústrias, onde a parada de certos tipos de máquinas podem ocasionar um prejuízo gigantesco. Muitas dessas indústrias possuem máquinas que demoram um dia inteiro ou mais de um dia para entrar em operação. Uma parada na produção pode ocasionar uma perda gigantesca. Então é muito comum que esse tipo de perda econômica seja considerado nesses casos. O gerenciamento de risco calcula todas essas variáveis e indica qual a classe de aterramento que devemos implantar e quais os dispositivos que devemos utilizar. No caso do hotel, o gerenciamento de risco indicou um SPDA de classe 3, ou seja, o máximo afastamento dos condutores da malha deve ser 15 metros. E para corrigir o projeto, nós mantivemos os 2 captores existentes, mas criamos um sistema de captação mais robusto. Instalamos fitas de alumínio na cumieira do telhado e a cada 5 metros instalamos mini captores na fita de alumínio. Fizemos o subsistema de descidas a cada 15 metros, utilizando a barra chata de alumínio, que tem um excelente custo-benefício e é muito prática de instalar. E para coroar toda a segurança, nós executamos uma malha de aterramento em formato de anel, contornando toda a edificação e interligando todas as descidas. Além disso, nós implantamos novos DPS para instalação. No quadro geral do hotel foram instalados DPS de classe 1, para receber a primeira pancada de uma possível sobrecarga de tensão. E nos quadros de distribuição, utilizamos DPS de classe 2, para uma proteção de sobretensões induzidas, garantindo assim a coordenação de DPS na instalação. Agora sim, o hotel estava completamente protegido. Esse caso é a prova definitiva de um princípio da engenharia.
Tentar reduzir custos a qualquer preço sem se preocupar com as normas sempre resulta num prejuízo muito maior lá na frente. O valor de um projeto e de uma execução de SPDA bem feitos é apenas uma fração dos R$90 mil que o cliente perdeu no investimento das suas TVs. Em sistemas elétricos, o erro não avisa. Quando a falha aparece, o dano já está feito. Agora, se você já atendeu um cliente que pediu para fazer um serviço meia boca só para economizar e você teve que dizer não, comenta a sua história aqui embaixo que eu quero ler sobre a sua experiência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer a nossa comunidade de engenharia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.